tudo bem? Vamos para a aula 14, eu sou a professora Aline, professora eventual. Eu dou aula na Escola Municipal Dr. Thanos Ferres de Andrade. Hoje falaremos sobre medidas de temperatura em graus Celsius. Para medir a temperatura, podemos usar um termômetro como instrumento de medida. Observe os diferentes tipos de termômetro. Olha, vamos falar primeiro do termômetro digital. É utilizado para medir a temperatura de pessoas, ambientes, balcões de refrigeração e etc. Olha aí, tem aí eu coloquei um exemplo de termômetro digital. Outro é o termômetro infravermelho, é utilizado para medir a temperatura de superfícies à distância, basicamente por um sistema óptico e um detector. Olha aí, tem um desenho de um. Esse é um termômetro infravermelho. Temos também o termômetro de mercúrio. Quando a temperatura aumenta, o mercúrio dilata e sobe dentro da coluna de vidro. Olha aí, essa parte vermelha que vocês estão vendo no termômetro de mercúrio é o mercúrio que dilata. Há também o termômetro que serve para medir a temperatura de ambientes. Eu coloquei até a foto, tenho quase certeza que vocês já viram, né? A temperatura do nosso corpo pode fornecer informações sobre o estado da nossa saúde. Para medir temperaturas, existem várias escalas. No Brasil, quando medimos a temperatura, geralmente usamos como unidade de medida o grau Celsius. A temperatura normal do corpo humano varia de 36 graus Celsius a 37 graus Celsius. Isso significa que uma pessoa com a temperatura acima de 37 graus está com febre. Para a temperatura ambiente, nos orientamos com a marcação do termômetro da seguinte forma. Quando maior a temperatura, que poderá chegar até 42 graus, maior o calor que sentiremos. As temperaturas muito baixas podem chegar a marcar negativo. Isso quer dizer abaixo de 0 graus. Você já viu a previsão do tempo na TV? Alguma vez vocês já viram? Olha só, tem um menino aí falando, ó, hoje em Belo Horizonte a temperatura máxima prevista é de 35 graus. A temperatura mínima é de 21 graus Celsius, tá, gente? Já a sensação térmica pode chegar até 37 graus Celsius. Então aqui, ó, né? Sensação térmica que tá quente. É muito importante sabermos a previsão do tempo em nossa região. Essa informação, para que serve, gente? Para auxiliar na agropecuária, para prepararmos para uma viagem, não é isso? Sua família vai passear, vai fazer algum evento, alguma coisa, costuma olhar na temperatura? Né? Tem que ver. Até para saber que roupa sair de casa e se devemos levar o guarda-chuva ou não é isso? Aí deixa eu ver se a previsão do tempo está marcando chuva. A temperatura máxima é uma temperatura mais alta que pode chegar naquele dia. E a mínima é a mais baixa. Então aí tem a previsão de sábado, dia 12/12 para o bar. Olha só, eu peguei isso aí, na internet, no Clima Tempo. Tem previsão de chuva, olha aí, ó. Previsão de tempo nublado, então, ó, né? Tem previsão de pouca chuva. Chuva moderada, né? Então a mínima, então a menor temperatura que vai ter sábado vai ser o quê? Né? Serão 21 graus Celsius. E a maior temperatura, né? A máxima, que é a temperatura mais quente, é 32 graus. Então, no sábado a temperatura, né, vai ser quente, né? Vai ser não quente, vai ser, né? Não vai ser frio. E vai ter, ó, pancadas de chuva à tarde e à noite. Então, já sabe, gente, sábado, se for sair, roupa fresca e guarda-chuva.
Variação de temperatura é uma diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Então, quando começa o dia, né, de madrugada, costuma estar frio, tá mais fresco. E durante o dia costuma ir esquentando, não é isso? Então, tem a temperatura mínima daquele dia e a máxima. Isso tem o quê? Uma variação. Aí está a temperatura de Belo Horizonte. Então, a temperatura mínima, 21 graus Celsius. A máxima, 35 graus Celsius. Então, a variação de temperatura, quanto que é? 35 menos 21, ó. 35 graus Celsius menos 21 graus Celsius, dá quanto? 14 graus Celsius. Então, a variação de temperatura em Belo Horizonte neste dia será de 14 graus Celsius. Ok? Então, vamos observar agora o gráfico que mostra a variação de temperatura durante 5 dias na cidade de Belo Horizonte. Olha aí, sexta, 15 graus a mínima e 23 a máxima. 13 graus Celsius no sábado, ó, 13 graus Celsius é a mínima e a máxima 18 graus. Pode ver que não tem tanta variação, ó. No domingo, 12 graus, ó. Tem a mínima de 12 graus e a máxima de 19 graus Celsius. Na segunda, a mínima de 10 graus Celsius e a máxima de 22 graus Celsius. E na terça-feira, 9 graus Celsius a mínima e 23 graus Celsius a máxima. Nossa, terça-feira, olha, a variação é grande, hein? Ó, vamos responder. Em qual dia da semana ocorreu a menor temperatura mínima? Terça-feira. Em quais dias da semana ocorreram as maiores temperaturas máximas? Tem 2 iguais aí. Quais são? Isso, sexta-feira e terça-feira. A tabela abaixo mostra a variação de temperatura em graus Celsius em 5 dias. Veja, olha só, segunda-feira, 10 a mínima e 21 graus Celsius, tá, gente? A máxima, terça-feira, de 9 a 23 graus Celsius. Quarta-feira, a mínima 12 e a máxima 24 graus Celsius. Quinta-feira, 13 a mínima e 22 graus Celsius a máxima. E sexta-feira, 10 graus a mínima e a máxima de 22 graus. Vamos calcular a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima de cada dia dessa semana aí, desta tabela? Então, ó, variação de temperatura. Na segunda-feira, a variação foram o quê? De 11 graus Celsius. Na terça, a variação de 14 graus Celsius. Então, como que eu sei essa variação? Como eu calculo? É só fazendo uma subtração, tá, gente? Na quarta-feira, qual que é a diferença? A variação de temperatura, 12 graus Celsius. E na quinta, qual que é a variação? 9 graus Celsius. E na sexta-feira, de 12 graus Celsius. Essa aqui é o quê? A variação de temperatura. Continuando. Qual foi a temperatura máxima da segunda-feira? E a mínima? Então, a máxima foi 21 graus Celsius e a mínima 10 graus Celsius. E qual foi o dia da semana que obteve a maior variação de temperatura? Terça-feira. Isso aí. Então, faça as atividades com atenção, ó, tá igual gatinho. Se tiver dúvida, pergunte aonde? No grupo de dúvidas. E beijos e abraços e até mais. Tchau, tchau, quarto ano!